Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que estão as coisas por aí? Espero que todos estejam bem. É muito bom estarmos juntos mais uma semana e nós temos o objetivo de crescer em conhecimento e revelação da palavra de Deus. E por isso, todo domingo à noite, nós faremos, a partir de hoje, um estudo sobre a carta aos Romanos. Então, você que já leu, o livro de Romanos, será uma oportunidade de você refrescar esse entendimento, e você que ainda não leu, é a oportunidade de você aprender da palavra, e a série será muito abençoadora, aprenderemos muito com a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos introduzir esse tema, e claro, o objetivo de estarmos juntos aqui, de permitirmos que o Espírito fale aos nossos corações, é o momento de nós permitirmos que Deus entre no nosso lar e faça o que precisa ser feito. Então eu quero te convidar aí na sua casa, você nesse momento agradecer ao Senhor, invocar o nome de Jesus. Não é porque é um culto online, não é porque é uma reunião online, que Deus não vai operar. Deus faz da mesma forma. Eu tenho certeza que você será muito abençoado e abençoada nessa noite. Feche seus olhos aí. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos engrandecer o nome de Jesus. Pai, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Nós reconhecemos que não há outro como o Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos reunimos aqui mais uma noite, mais um domingo, ó Deus, porque nós amamos a Tua palavra e queremos crescer em conhecimento e revelação da Tua palavra, Paizinho. Que o Teu nome, Jesus, seja engrandecido, que o Senhor, ó Deus, transforme as nossas vidas, que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da Tua palavra, e que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nome de Jesus com um cântico, e logo mais nós falamos sobre o livro de Romanos. Glória, meu Senhor, amado.
mudar. Nada pode mudar. Glória a Deus, aleluia. Ainda em adoração, ainda glorificando o nome de Jesus, eu quero te convidar a separar o seu dízimo, a sua oferta, a consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Você que tem transferido para a conta da igreja, você que tem passado na maquininha, ou até mesmo você que tem ido aos cultos presenciais, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque graças à sua fidelidade, a igreja continua com as portas abertas e graças a Deus temos honrado todos os nossos compromissos. Então saiba que você é sim muito abençoado quando você cumpre esse mandamento do Senhor de devolver o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, a sua semente, né? Aquilo que você vai colher depende do que você vai plantar. Então vai aparecer na tela agora aqui a conta da igreja para que você possa fazer sua transferência, você que não tem ido aos cultos presenciais, tá bom? Você pode fazer um DOC, um TED ou simplesmente ir numa agência do Bradesco e fazer esse depósito. Pai, obrigado por cada dízimo, cada oferta. Eu quero te agradecer pelos irmãos e irmãs que têm, ó Pai, sido fiéis nesse mandamento, têm sido fiéis em cumprir, ó Deus, a tua direção, e nós tomamos posse da tua palavra que diz que as janelas do céu se abririam sobre nós e derramaria bênção sem medidas. Paizinho, multiplica a nossa semente, ó Pai. Nós te agradecemos e consagramos a Ti cada dízimo, cada oferta, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Só dando uma informação, antes de nós entrarmos na palavra, todo culto presencial tem sido aos domingos pela manhã, às 10h30. Então você que quer participar, né, você pode estar conosco todo domingo às 10h30 na Rua Lara Vilela 172, endereço da nossa igreja. Todo domingo nós vamos te receber, né, com muito carinho, com muito amor. Será uma bênção estarmos juntos adorando o nome do Senhor. Da mesma forma, esse culto de 10h30 ele está sendo transmitido online, né, pelo nosso canal do YouTube. Você pode também, você que não pode estar presente, você pode assistir pelo canal do YouTube. Uma outra informação, nós, não sei quantos lembram, nós alugávamos uma outra casa antes dessa que nós estamos, e quando nós queríamos sair, né, o aluguel estava muito alto, estava muito puxado para a gente, nós tivemos essa direção de sair. O administrador não quis receber a chave, quis cobrar uma multa absurda, abusiva. Nós decidimos então entrar com o advogado um processo, e na época nós depositamos em juízo, né, aquilo que achávamos justo, algo em torno de 30 mil, que é um valor bem alto para a gente, mas Deus proveu de uma forma sobrenatural. Nós conseguimos honrar esse compromisso, e depois de bastante tempo desse processo aí, nós ganhamos esse processo. Então quero deixar essa boa notícia que, graças a Deus, resolvemos essa pendência. Você que é membro, né, você pode se alegrar conosco. Você também que não pode se alegrar, porque é uma vitória da igreja, né? Nós, graças a Deus, cumprimos a nossa obrigação, fizemos o que acreditávamos que era o justo, e Deus nos deu vitória nessa causa. Então, que você que orou pela igreja, você que orou por esse propósito, eu quero te agradecer em nome de Jesus. A sua oração foi muito importante. Vamos então, nós vamos estudar sobre o livro de Romanos. É uma série que nós vamos caminhar capítulo por capítulo. Preste atenção. A vantagem de nós estarmos na internet é que mesmo que você não consiga assistir no domingo, você pode assistir depois. Então não perca essa oportunidade, né, de nós meditarmos juntos nessa carta que é tão importante. Se você ainda não leu, eu quero te falar algumas coisas sobre a carta, ou sobre o livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja em Roma. E o apóstolo Paulo, ele ensina várias coisas nessa carta, tem vários ensinamentos para nós hoje. É interessante que quando você lê essa carta, parece que o apóstolo Paulo sabia o que estava acontecendo com a gente hoje. São coisas tão atuais para nós. Nós vamos falar sobre lei, sobre graça. Nós vamos aprender sobre o pecado, sobre as obras, sobre justificação, sobre a glorificação. Vamos falar também sobre predestinação,
Você sabe o que é predestinação? Então vamos aprender sobre isso também. O apóstolo Paulo ensina sobre santificação, vida no Espírito, transformação da alma. Olha quanto conteúdo importante para a nossa vida cristã. Preste atenção. Eu tenho para mim, né, vou falar que é a minha opinião, que 99% dos problemas que eu ouço, ou os problemas que nós passamos, 99% deles é porque nós oramos pouco ou temos pouco conhecimento da palavra de Deus. O próprio Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós vamos aproveitar esse nosso canal de comunicação, né, de ter algo na internet que fique disponível 24 horas para você assistir a hora que você quiser. Queremos investir nesse canal para colocar conteúdo para o seu crescimento. E hoje nós vamos introduzir a carta de Romanos. Só para você entender o contexto, um pouquinho do contexto dessa carta, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está escrevendo para a igreja que estava em Roma. E o que é Roma? Roma, você que já foi à Itália, em Roma, é uma cidade maravilhosa, e naquela época era a maior cidade do mundo, era a capital do Império Romano. Roma era a cidade mais rica daquela época. Foi em Roma que muitos cristãos, muitos homens e mulheres foram mortos para entreter o povo ali. Muitos cristãos tiveram seu sangue derramado ali em Roma. Roma é uma cidade chave, para a gente entender o início da igreja. E aquela cidade, a cidade que o apóstolo Paulo ele vai visitar posteriormente, era uma cidade que tinha aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Pensa nisso. Niterói tem em torno de 500 mil, era 3 vezes Niterói. Então, para aquela época era uma cidade já desenvolvida, uma cidade tecnologicamente falando, era uma das mais desenvolvidas, para aquela época. Então, era uma cidade onde muitas pessoas passavam por lá. Muitas pessoas tinham interesse de morar em Roma. Era atraente, era a cidade mais rica, era a cidade que atraiu os olhos de todos. Então, é uma estratégia de Deus levar o evangelho para aquele povo, para que pudesse se propagar entre as nações também. E o contexto, qual era o contexto da igreja em Roma? A carta ela foi escrita, não foi para a cidade de Roma, não foi para os romanos. A carta foi escrita para a igreja. O apóstolo Paulo, como ele estava distante, como é que ele fazia o discipulado dele? Ele escrevia cartas para as igrejas, para instruir, para ensinar. Então, na medida que o apóstolo Paulo via uma deficiência, via um problema, ele escrevia as cartas para instruir o seu povo. Então, essa carta, ela tinha a intenção... o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele tinha... Um dos motivos dele foi levantar recursos para a sua viagem missionária. O apóstolo Paulo tinha esse encargo no coração de levar o evangelho àqueles que precisavam, ou aos confins da terra, como Jesus manda, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então o apóstolo Paulo tinha isso no coração de levar o evangelho aos confins da terra. E naquela época, só para você entender, o apóstolo Paulo estava planejando, ele queria fazer uma viagem missionária para a Espanha. E como era essa cidade? Era uma cidade desenvolvida, muitos irmãos ali tinham condição financeira. O apóstolo Paulo escreve para que eles pudessem levantar recursos para investir nessa obra missionária. E só abrindo um parênteses, às vezes você não pode, ou às vezes Deus não te chamou para fazer uma viagem missionária, para ir para a África, para ir para outras nações. Só que você pode investir em pessoas que têm esse chamado. Os recursos que Deus te deu não são só para você ter um melhor carro, ter uma melhor casa, comer nos melhores restaurantes, que isso é muito bom, mas não é só para isso. Os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, pode ter certeza, é para abençoar o reino. E aqui o apóstolo Paulo tinha esse entendimento, e os irmãos também, quando ele escreve, um dos propósitos era levantar esse recurso. O segundo motivo que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja era combater a influência dos judaizantes, que eles tentavam desconstruir a credibilidade do apóstolo Paulo. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que tinham se convertido, e eles acreditavam em Jesus, mas eles queriam manter algumas práticas judaicas. Eles ali ensinavam o povo dizendo que
o apóstolo Paulo não era realmente um apóstolo, porque você sabe, ele não era um dos 12 que caminharam com Jesus, mas Jesus aparece para o apóstolo Paulo depois. Então os judaizantes, eles ficavam tentando desconstruir a credibilidade do apóstolo Paulo, para que a palavra do apóstolo Paulo não tivesse valor. Então um dos motivos também de Paulo ir a Roma era para que tivesse esse encontro e pudesse combater, né, esse ensino errado dos judaizantes. Outro motivo era que o apóstolo Paulo ele queria combater também o legalismo desses judaizantes, que eles queriam anular o poder da graça de Deus. Eles acreditavam em Cristo, os judaizantes acreditavam em Cristo, mas eles não criam, né, que somente crer em Cristo era suficiente para ser salvo. Como assim, pastor? Eles ensinavam que sim, você precisava crer em Cristo, mas você precisava também cumprir alguns mandamentos da lei, né? Eles precisavam guardar o sábado, por exemplo. Criam em Cristo, mas também acreditavam que precisavam guardar o sábado. Eles criam em Cristo, mas ensinavam que tinham que manter uma dieta religiosa, né? Os judeus não comiam carne de porco, os judeus não podiam comer camarão, misericórdia, né? E aí eles queriam ensinar isso. Olha, Jesus veio, mas precisava-se fazer algo mais para receber essa salvação. Eles acreditavam na obra de Cristo, mas eles não acreditavam que ela era suficiente para realizar um milagre, né, para nos trazer a salvação. E por isso, irmãos, que essa carta é tão importante para nós hoje. Preste atenção. Infelizmente, esse ensino, né, como o dos judaizantes, ele é muito comum hoje em algumas igrejas. Ele é praticado de outras maneiras. Né? Eu conheço pessoas que eles acreditam que eles precisam guardar um monte de costume, de normas, de regras para a salvação. Tem pessoas que eles acreditam em Cristo ou têm a fé em Cristo, mas eles também acreditam que o que eles fazem influencia se eles vão receber ou não a salvação. Então a obra de Cristo, preste atenção, ela é suficiente. Cristo cumpriu toda a lei no nosso lugar. E o que você precisa fazer hoje para você ser salvo? Eu te pergunto. O que você precisa fazer para ser salvo? Você tem essa convicção, essa certeza? Pastor, eu preciso crer. Isso aí. Você precisa crer. Mas crer em quem? Ou crer no quê? Você precisa crer na obra de Cristo. Porque não adianta crer que você é uma pessoa boazinha, que você é uma pessoa honesta, que isso vai te dar algum mérito diante de Deus, porque não vai, pelo contrário. Isso a Bíblia chama de justiça própria. E é como trapo de imundícia, como a roupa de um mendigo, né, cheirando mal diante de Deus. Isso é a sua justiça diante do Senhor. Então nós precisamos crer na obra de Cristo, que essa obra ela é suficiente para nos trazer ou para nos dar a salvação. Em Colossenses capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer isso: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Como que você recebe a salvação? Você é salvo pela graça mediante a fé. Então, é pela graça por quê? Porque é um favor imerecido. Você não merecia e você recebe sem merecer. É mediante a fé por quê? Porque você se apropria, você toma posse por meio da sua fé. Então como que você foi salvo? Pela graça mediante a fé. Amém? Isso precisa estar claro no nosso coração, que nós recebemos pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E como que você recebe as outras bênçãos de Deus? Você recebe porque você merece? Também não. Você recebe as outras bênçãos pela graça, mediante a fé. A santificação, como que você desfruta? Você desfruta pela graça, o favor de Deus. Deus te capacita, Deus te ajuda, Deus te abençoa pela graça, mediante a fé. A prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é você ser rico. Prosperidade bíblica não é você ter 1 milhão na sua conta. Prosperidade bíblica, prosperidade de Deus, é você ter as suas necessidades supridas pelo Senhor.
E como que você recebe essa bênção? Você recebe pela fé, você recebe pela graça, mediante a fé, para que você possa ter uma vida próspera. Você não precisa, de outra maneira que não ser receber pela graça de Deus, mediante a fé. A cura, da mesma forma, como você recebe a cura de Deus? Como que você vive uma vida cheia de saúde? Pela graça, mediante a fé. Então, como nós lemos, assim como você recebeu a Cristo pela graça, mediante a fé, andai nele. Então, todas as outras coisas você recebe da mesma forma. Amém? Você pode dizer aleluia aí na sua casa. Eu vejo tantos irmãos com essa convicção de fé, que são salvos pela fé, são salvos pela graça mediante a fé. E quando precisam crer em outras bênçãos, na cura, na provisão, no cuidado, na proteção, elas duvidam ou elas se sentem que não são merecedoras. Preste atenção, da mesma forma que você recebe a salvação, você recebe todas as outras bênçãos de Deus. É tudo pela graça mediante a fé. Mas o que se prega em alguns lugares? Você é salvo mediante a fé. Mas para você prosperar, aí não, aí você tem que fazer a campanha da azeitona ungida dos últimos dias. Você tem que participar da campanha, fazer coisas para merecer aquela bênção. Todas as vezes que você acrescenta algo, para receber a bênção, isso não é o evangelho de Cristo. Todas as vezes que você precisa fazer algo para receber a bênção de Deus, preste atenção, isso não é o evangelho de Cristo. Pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o seu esforço, aquilo que você produz para o Senhor, você vai ser recompensado por Ele. Mas a bênção de Deus, o favor é imerecido. Não é porque você merece, é porque Cristo fez, cumpriu no nosso lugar. E o que isso nos ensina? Que Cristo, Ele é suficiente. Amém? Quando você tenta acrescentar algo, fazer algo para completar, você está dizendo: Jesus, o que o Senhor fez não foi tão bom assim, não foi suficiente. Então, é por isso que precisamos nos preocupar com o que nós aprendemos, aonde a nossa fé está alicerçada. E nós vamos ver que essa carta do apóstolo Paulo, ela é muito rica, muito importante por isso. Crer em Cristo é suficiente. Nenhum ensino ele é neutro. Tudo que você aprende, todo ensino, ele gera uma fé no seu coração. E essa fé, ela gera um comportamento. Olha como é que são as coisas. Se você crê de maneira errada, vamos supor que você aprendeu algo errado, você teve um ensino errado, você crê de maneira errada, qual a consequência disso? Você vai agir de maneira errada também. Se você crê da maneira certa, você vai agir da maneira certa. Se você crê que Deus ele coloca doenças em você para te ensinar alguma coisa, se você tem esse ensino no seu coração, qual vai ser a sua atitude diante de uma enfermidade? Você vai dizer: essa aqui deve ter sido Deus que colocou em mim. Então o ensino errado produz em você uma ação errada também, um comportamento errado. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, Romanos 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas que a nossa mente deveria ser transformada pela renovação da palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita para você, mas você só vai desfrutar quando a sua mente for renovada. A nossa mente ela é bombardeada constantemente por pensamentos errados, por ideias, por ensinos errados, e o diabo trabalha muito para que isso aconteça, porque se nós pensamos errado, nós vamos, consequentemente, agir de maneira errada. Então, quando a nossa mente é renovada, a palavra entra, ela produz transformação em nós. O nosso ensino, a nossa mente renovada, ela vai produzir em nós uma atitude correta, correspondente à palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos, essa é a introdução, nós vamos aprender muito com o apóstolo Paulo nessa carta. Vamos caminhar capítulo por capítulo. Se você quiser ler os capítulos na sua casa, seria muito bom, até para você já trazer, postar no nosso chat as dúvidas, pode postar, pode mandar direto para mim, pode postar nos nossos grupos, coisas que você achar interessante sobre esse livro, sobre essa carta, porque nós vamos crescer muito em conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar
agradecendo a Deus pela oportunidade de meditar na palavra dele. Preste atenção, isso que nós estamos fazendo é um privilégio. Irmãos nossos em países perseguidos, irmãos nossos na China, não têm esse privilégio que nós temos. Eles estão sendo perseguidos e mortos simplesmente por querer estudar e meditar nessa palavra. Olha o privilégio que você tem. Valorize meditar e estudar na palavra de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos agradecer. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estudar, de meditar na tua palavra. Nós te pedimos, transforma, renova a nossa mente com essa palavra, que as verdades do teu evangelho venham produzindo em nós atitudes correspondentes à tua palavra, Senhor. Tira, arranca de nós todo sofisma, todo pensamento errado, tira da nossa mente, Senhor, e produz em nós, ó Deus, pensamentos que estejam alinhados com a tua palavra, para que nós possamos experimentar a tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com a nossa casa, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe. Você tem uma semana cheia da graça, do favor de Deus sobre você e a sua família. Até a próxima.